Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aulinha de gestão de pessoas. E nessa aula eu vou trabalhar uma ferramenta de seleção chamada gestão por competências. É essa mesma. É a ferramenta que você encontra em todos praticamente editais aí de tribunais e em outras áreas quando a gestão de pessoas é subtópico de administração geral e pública. Tem uma coisa importante para dizer. Em alguns editais mais antigos, gestão de pessoas é um tópico separado. Em editais mais recentes, como na última prova do TRT, da 15ª, da 2ª região, do TRE de São Paulo, tópicos de gestão de pessoas estão embutidos dentro de administração geral e pública. Então, não importa se o seu edital ele tem gestão de pessoas como um tópico separado, ou se os temas de gestão de pessoas estão dentro do tópico administração geral e pública. Gestão por competências é um tema extremamente recorrente, um dos temas mais presentes e, por decorrência, um dos temas que mais são abordados em prova. De início, é necessário dizer que a gestão por competências, ela nem sempre existiu na administração pública. A administração pública nem sempre se utilizou desse método como seleção. Na verdade, o movimento modernizador do Estado brasileiro, patrocinado pelo ministro Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique, na segunda metade dos anos 90, é que trouxe várias ferramentas que foram criadas na iniciativa privada para o serviço público, dentre elas a gestão por competências. Então, a data da utilização de gestão por competências dentro da administração pública é recente, data dos anos 90. Então, nós precisamos fazer essa localização histórica para que, se caso tenha uma questão dizendo que a gestão por competências ela é do movimento burocrático do Getúlio Vargas nos anos 30, está errado. Se é do movimento de tentativa de modernização do Estado brasileiro, do regime militar, está errado. Na verdade, é uma ferramenta que foi criada para a iniciativa privada e que é introduzida no serviço público num processo de modernização do Estado brasileiro, patrocinado pelo Getúlio Vargas, pelo Bresser Pereira nos anos 90, que é esse movimento que eu estou comentando e estou desenvolvendo, trabalhando com você. Está claro isso? Então, na verdade, vamos desenvolver, vamos trabalhar, mas antes de entrar na particularidade e na peculiaridade da gestão por competências, é necessário saber o porquê, afinal de contas, ela é utilizada na administração pública brasileira. Vem comigo. Você sabe que tudo que nós trabalharmos nas aulas está vinculado à nova gestão de pessoas. E a nova gestão de pessoas é a metodologia utilizada no Estado brasileiro, repito, desde os anos 90, que é abordada em concurso. Antigamente, antes dos anos 90, as pessoas elas eram selecionadas para ocupar cargos internos, funções internas, dentro de uma metodologia burocrática, dentro de uma metodologia conservadora que não levava em conta especificidades e particularidades da pessoa. E aí tinha uma situação ruim, tinha uma situação negativa, que era você não utilizar o potencial máximo da pessoa, que era você não explorar as capacidades da pessoa. E isso tornava a pessoa infeliz, gerava desmotivação, porque você trabalhava numa empresa, ali na empresa tinha uma funçãozinha que você poderia desenvolver, ali na empresa tinha uma funçãozinha que você poderia ocupar, mas como não faziam prospecção da tua história profissional, isso acabava não sendo utilizado no serviço público. Então, na verdade, a nova gestão de pessoas, ela põe a pessoa certa no lugar certo. Essa é a frase mais importante. A gestão de pessoas, ela tem por objetivo colocar a pessoa certa no lugar certo. E a pessoa certa vinculada à sua história profissional, vinculada às suas competências profissionais. Então vamos entender. Imagine que um grupo já tomou posse, já iniciou o exercício como técnico administrativo de um TRT. Existe o recrutamento externo, que é o próprio concurso público. Mas também pode existir o recrutamento interno, que é você apresentar lá na intranet, apresentar no sistema interno do TRT, uma possibilidade ali de ocupar um cargo em comissão, de executar tal função, né? De você ter uma remoção, uma movimentação para ocupar uma função ali que você almeja. Pois bem, essa atração, esse recrutamento, tanto externo quanto interno, não é objeto da gestão por competências. A gestão por competências, ela busca selecionar. Todo cargo público tem a sua lei, né, a lei que criou o cargo,
E essa lei apresenta as variadas atribuições que o cargo tem. Então, essas variadas atribuições que o cargo tem, elas representam o que eu devo selecionar. Afinal de contas, quem eu vou escolher para cada função? Não é todo servidor público que executa toda a função relacionada a um cargo. Então, é justamente para você selecionar a pessoa certa para o lugar certo que eu poderia utilizar várias ferramentas. Eu poderia, por exemplo, utilizar a ferramenta da entrevista pessoal. Mas por que a ferramenta da entrevista pessoal não é utilizada? Por uma questão. A ferramenta da entrevista pessoal não é utilizada porque o lado pessoal, a empatia, conta muito. Você já deve ter feito uma entrevista de emprego em que você achava que era bem qualificado, que era bem preparado para o cargo, mas que o entrevistador não foi com a sua cara. Então, como um dos princípios da administração pública, presentes no artigo 37 da Constituição Federal, é o princípio da impessoalidade, a entrevista não é metodologia utilizada para você selecionar a pessoa para cada função. Poderia ter também dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo é uma técnica consagrada aí de RH para você selecionar pessoas para desenvolverem tais funções. Mas quem realiza a dinâmica é um profissional qualificado da área de RH. E aí nós teríamos a necessidade de todo órgão público ter um psicólogo, um psicoterapeuta. Isso não tem muito sentido, né? Porque infelizmente não tem em todo órgão público. Depois, poderia ser feita a mera análise documental. Mas a mera análise documental, ela pode ter um retrato falseado. Mas essa palavra, esse termo vivência, é um pouco solto, né? Esse termo assim colocado é um pouco solto. O que é vivência? É você conviver com a pessoa? É você estar ali no dia a dia com a pessoa? Vivência é um método de você, através da história da pessoa, delegar função, selecionar. E o método da vivência, ele é executado através da ferramenta que dá tema da aula de hoje, gestão por competências. Então vamos localizar a gestão por competências dentro disso tudo? A gestão por competências é uma ferramenta de seleção, o método da vivência, tenta colocar a pessoa certa no lugar certo. Esse é o âmbito, esse é o contexto. Então vem comigo, vamos desenvolver o que é, afinal de contas, a gestão por competências. Quais são as suas características? A gestão por competências, ela procura diferentes competências entre os funcionários. Você tem alguma competência? Você é competente para algo ou você é um incompetente? Você tem alguma competência, evidente, né? Todo mundo tem alguma competência. Todo mundo tem alguma coisa que é referência, que é excelência. Mas as competências pessoais, elas têm várias origens. As competências pessoais, elas podem ter várias referências. Por exemplo, existe uma competência que é advinda do conhecimento técnico, que é o diploma, que é o certificado. Então, a competência que é gerada pelo conhecimento é quando eu tenho um curso, quando eu tenho um diploma. Não precisa ser curso de graduação, pós-graduação. Quando eu tenho qualquer curso, treinamento, que tem uma comprovação documental. Então, se você vê isso lá no passado, curso de datilografia, com máquina de escrever, e você tem um certificado daquele curso, pronto, você já tem um conhecimento comprovado documentalmente, tecnicamente. Então, sempre que aparecer o termo conhecimento, é comprovação técnica. É a comprovação técnica daquilo que está sendo executado. Conhecimento. Conhecimento é sempre comprobatório, conhecimento é sempre técnico, conhecimento é sempre algo que eu posso provar e comprovar. Pode ser qualquer curso, inclusive um curso livre. A minha graduação é o meu conhecimento. E qualquer cargo público obriga que eu tenha determinado conhecimento. Técnico judiciário, técnico administrativo, diploma de nível médio. Analista administrativo, qualquer graduação. Analista judiciário, graduação em direito. E por aí vai. Então, na verdade, o conhecimento é sempre o saber. Eu fiz faculdade, eu fiz o curso, eu fiz curso de inglês, eu fiz curso sei lá do que. É o conhecimento. E uma coisa importante. A organização, ela não pede apenas para saber qual é o seu conhecimento oficial. Porque o seu conhecimento oficial foi aquilo que justificou você tomar posse. Se você é técnico, você tem diploma de nível médio. Se você é analista, você tem diploma de graduação. Mas o órgão público tem por hábito
pedir para que você entregue todos os certificados, todos os cursos que você tem. Por quê? Porque, de repente, eu posso ter feito um curso que interessa para a organização. Eu posso ter feito um curso que eles pescam lá um curso que eu fiz para perceber que eu posso desenvolver uma função determinada dentro da organização. Tá claro isso? Deixa eu te dar um exemplo. Na Secretaria de Educação, onde eu trabalhei muito tempo, existia um projeto em São Paulo chamado Contraturno. Projeto Escola Integral. Então a criança estudava pela manhã e à tarde ela fazia oficinas. Oficina de xadrez, oficina de capoeira. E dentre as N oficinas que estavam disponíveis, uma delas era de origami. E eu, quando tomei posse no serviço público, juntei tudo aquilo que era de certificado, que era de diploma, e registrei, gerfunquei, cadastrei no serviço público. E aí alguém, procurando pessoas que poderiam dar as oficinas, encontrou lá que eu fiz curso de origami. Eu nem lembro por que eu fiz curso de origami. Deveria ser por conta de alguma namorada. Eu nem sei fazer aviãozinho de papel, mas eu tinha lá o certificado. E aí, através desse certificado, me ligaram e disseram, tem uma oficina de origami. Você está interessado em ministrar? Aí eu declinei, porque na verdade eu nem lembrava como faz nada. Mas é assim que você busca competências. É assim que você capta competências. Através do certificado, do diploma. Deu para entender? Nós, por exemplo, no serviço público, nós tínhamos uma funcionária administrativa, como se fosse o técnico administrativo, que na verdade ela é graduada em educação física. Então nós sabíamos disso, que ela era graduada em educação física, e pedimos para ela desenvolver um processo de treinamento laboral, de exercícios para você não ficar ali travado no ambiente de trabalho. Isso é gestão por competência. Agora, nem toda competência vem do diploma. Nem toda competência vem do saber. Nem toda competência vem do certificado. Eu tenho também a prática. Eu tenho também a habilidade. A habilidade não tem diploma. A habilidade não tem certificado. A habilidade, ela é interpessoal. A habilidade ela pode ser empírica ou tácita. Deixa eu te alertar para o seguinte. Na literatura de gestão de pessoas, na literatura sobre o pensamento de recursos humanos, existe o termo conhecimento tácito. Esse é um termo comum, mas na verdade a ferramenta gestão por competências entende o tácito como habilidade. E a habilidade não tem diploma, a habilidade não tem certificado. A habilidade eu sei porque eu faço na prática. A habilidade eu sei porque eu vou fazendo no dia a dia. A habilidade eu sei porque eu tenho por hábito fazer. Então a habilidade ela pode ser empírica ou pode ser tácita. Começando pela habilidade empírica. A habilidade empírica é aquela que eu faço errando, vou acertando, vou tentando. Eu posso tentar fazer, errar, até ir melhorando. Então, quando se fala de habilidade empírica, se fala de prática. Você sabe cozinhar? Se você sabe cozinhar, você não começou cozinhando bem. Você cozinhava mal, não sabia direito quais eram as receitas, até que você foi melhorando, 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 e você criou a habilidade. Pois bem, então quando você tem habilidade do ponto de vista empírico, é a prática. É você errar, melhorar, ir se tornando melhor, e a prática vai criando a sua competência. Agora, e o tácito? O tácito é aquela habilidade que vem da minha história de vida. Por exemplo, você conhece alguém na sua família que mal é alfabetizado, mal teve possibilidade de estudo, mas que a história de vida dela torna ela uma das pessoas mais capazes, mais qualificadas para dar sugestões, para ajudar as pessoas? Meu avô paterno, já falecido, ele veio do interior, veio para São Paulo, capital, e ele tinha muito tino para negócios, principalmente para comprar terreno e casa. Então ele, lá nos anos 50, se ligou que a parada era comprar imóveis, que a parada era comprar terrenos. E aí ele tinha jogo de cintura para negociar. Ele tinha experiência de vida para negociar. Tanto é que tem uma lenda urbana que diz que ele queria comprar uma casa, a casa que ele viveu quase a vida toda, e aí o dono não queria vender. E aí tudo bem. Aí ele viu depois de um tempo que o dono mandou reformar a casa. Aí ele chegou pro pedreiro e falou assim, diz pro dono lá, eu vou te dar uma grana, você diz lá pro dono que a casa dele está condenada, que a casa dele está cheia de cupim.
Coincidentemente, o dono, depois de uma semana, vendeu a casa pro meu avô por um preço mais barato. Então essa malandragem, esse jogo de cintura do meu avô, fazia todo mundo procurar o meu avô para pedir conselho antes de comprar imóveis. Ou seja, a habilidade que meu avô tinha para negociar imóveis tinha a ver, não com curso, porque ele era mal alfabetizado, tinha a ver com a história de vida dele. Quer ver um outro exemplo tácito? Você conhece aquilo que o teu pai faz. Você conhece aquilo que tua mãe faz. Porque desde criança você ouve em casa o trabalho do pai, o trabalho da mãe. Uma criança, ela começa a conhecer o trabalho dos pais só pelo fato de ser filho. O cinegrafista nosso aqui em São Paulo, ele comenta da política interna do São Paulo Futebol Clube, que o fulano de tal é não sei o quê, que o fulano de tal não sei o quê. E por que ele comenta isso? Porque na história de vida dele, acho que o tio dele, né? O tio dele era conselheiro de São Paulo, foi uma alta figura aí do São Paulo Futebol Clube. Então, desde sempre, ele convive com essa política interna do time. Ou seja, ele não fez um curso sobre o São Paulo Futebol Clube. Ele tem habilidade, que é a história de vida dele, para conhecer isso. Outro exemplo, uma aluna nossa, ela falou que a família dela tem uma doceria de doces árabes. E ela tem trauma da doceria. Porque desde criança ela queria brincar com a mãe, queria que a mãe desse atenção para ela, e ela ficava lá na doceria querendo brincar enquanto a mãe ficava fazendo doce. Então ela nunca trabalhou na doceria, na vida. Nunca pôs o pé para trabalhar na doceria. Mas se precisar, ela sabe fazer todos os doces. Porque a história de vida dela faz com que ela tenha essa habilidade. Tá claro isso? Então a habilidade da história de vida eu não desenvolvo de uma hora para outra se ela tem origem tácita. Se ela tem origem empírica, sim. Você vai indo de uma hora para outra, você vai treinando, é quando o professor vem aqui para o online. Né? Quando o professor é novo no online, ele é travado, difícil, não sabe falar, vai andando rápido. Aí uma hora ele vai... Alguns não, né? Mas a maioria vai aprendendo. A maioria vai melhorando pela prática. Prática e história de vida. Habilidade. Habilidade não tem diploma. Habilidade não tem certificado. Perguntinha para você. O conhecimento leva automaticamente a habilidade? Não. Eu fiz um curso e nunca trabalhei na área. Um aluno nosso de carreiras policiais de São Paulo falou: Rezende, eu fiz um curso de soldador. Eu falei, por que você fez curso de soldador? Ah, sei lá, eu tinha 15 anos de idade, meu pai mandou fazer curso de soldador lá no Senai. E você já soldou alguma coisa na vida? Nunca. Ou seja, o cara tem certificado, só não tem habilidade. É a mesma coisa de você fazer uma faculdade e nunca trabalhar na área. Eu tenho uma aluna que ela fez odonto. Odonto não é uma faculdade barata, não. Aí quando ela se formou, ela não gostou de trabalhar na área, não gostou do mercado, e aí ela começou a prestar concurso. Então eu posso ter feito um curso e nunca na vida ter trabalhado. Ou seja, eu tenho conhecimento, mas não tenho habilidade. Eu fiz curso de origami. Eu tenho certificado de origami. Eu sou, tecnicamente, um cara que faz origami. Eu só não sei fazer, porque eu não tenho prática nisso. Então o conhecimento não leva automaticamente a habilidade. E a habilidade? Leva automaticamente o conhecimento? Não. O meu avô, ele tinha prática de negociar, mas nunca chegou lá na casa dele um certificado de corretor de imóveis. Uma pessoa que sabe cozinhar nunca vai chegar, pelo simples fato de saber cozinhar, um diploma de gastronomia. Eu posso até querer correr atrás, mas habilidade não gera conhecimento e conhecimento não gera habilidade automaticamente. Se o conhecimento é o saber técnico, a habilidade é o fazer prático. Pergunta: se eu não sei, nem faço, se eu não estudei e nem na prática sei fazer, o que resta para minha vida além de chorar e beber? Atitude, postura, disposição, boa vontade. Então a atitude é a disposição, é a chamada proatividade, é a postura empreendedora. É quando eu faço porque eu tenho vontade, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não possa. Deixa eu falar uma coisa, um dos principais CEOs do mundo, um dos principais CEOs da história da administração, ele dizia assim, ó, me traga pessoas com conhecimento e atitude. A habilidade eu gero aqui.
Então essa frase diz muito. Me traga pessoas com tecnicamente o conhecimento necessário e com vontade. A prática eu desenvolvo aqui. Das 3 competências, qual é a mais difícil de coletivizar? Eu tenho uma competência, eu quero passar para o outro. Essa aqui é impossível, porque essa aqui é o querer individual. Então eu não consigo passar o querer para o outro. A habilidade é de difícil coletivização. E por que a habilidade é de difícil coletivização? Porque eu posso explicar para um professor como montar o material de aula. Posso explicar para um professor como preparar o PDF dos exercícios. Agora, o difícil é explicar para ele como dar aula. Porque dar aula é o meu jeito, que é originário da minha experiência. Sabe aquelas pessoas, tia, avó, que tem uma receita deliciosa de família, e aí você quer pegar a receita de família, e ela dá um migué dizendo, eu faço de olho, eu faço de gosto, eu faço provando. Às vezes não é história, não. Às vezes ela não tem receita. Então a habilidade é de difícil coletivização. Deu para entender? Agora e o conhecimento? O conhecimento é de fácil coletivização. Por quê? Porque tem método, tem apostila, tem livro. Ou seja, é fácil coletivizar uma coisa que tem regra, que tem metodologia. Deu para entender? Então é o conhecimento, habilidade e atitude. O chá. Lembre do chá na hora da prova. Qual é o mais importante? Depende. Na verdade, você já tomou posse. Para tomar posse, você precisa, no mínimo, de atitude de se inscrever. Do conhecimento obrigatório, nível médio, diploma de ensino médio ou diploma de graduação. E a habilidade, para algumas áreas, precisa. O TAF da polícia, a prova de digitação do TJ. Agora, para técnico, analista, TRE, TRT, não precisa. Então, não importa qual eu vou escolher. O que importa é que eu posso ter alguma das 3. Dica: apareceu gestão por competências na prova, lembre do chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Cai muita questão na FCC e aparece em tudo que é edital. Esse tema é um dos temas mais explorados em prova. Gestão por competências é um dos temas que mais caem, porque eu preciso conhecer a história da profissional para colocar a pessoa certa no lugar certo. Bom, e como isso cai em prova? Qual a abordagem disso em concurso público? Vem comigo. Nós temos aí o teu material, temos as questões do seu material. Vamos imediatamente para a leitura da primeira questão, para verificar como tudo isso cai em prova. Vamos lá. Suponha que determinada empresa, integrante da administração pública federal, que atua no mercado em regime de competição, pretenda implementar metodologia de gestão de pessoas por competências. Para tanto, uma das etapas fundamentais que a referida empresa precisa aplicar corresponde a instituição de programa de desligamento incentivado para redução de quadro e otimização de mão de obra remanescente. B. Indicação das lacunas entre a posição atualmente ocupada pela empresa no mercado concorrencial e aquela que almeja atingir. C. Mapeamento de competências existentes em outras empresas potencialmente competidoras e captação e especialização. D. Treinamento dos gerentes ou líderes da empresa para aplicação de métodos de gestão de tecnologia da informação próprios desta metodologia. E. Identificação das competências técnicas e comportamentais necessárias para a realização das atividades executadas em cada um dos postos de trabalho da entidade. Vem comigo. Essa questão é clássica e pontual. Afinal de contas, para que serve a gestão por competência? A gestão por competência serve para 2 coisas. Para eu encontrar competência e, vendo essa competência, delegar a função, ou eu encontrar uma lacuna de competência. Tem um buraco de competência. E tendo lacuna de competência, eu tento suprir essa lacuna. E eu supro essa lacuna com treinamento, com qualificação. Então vamos voltar para o material para ver a alternativa correta. Alternativa A. Gestão por competência serve para encontrar melhores oportunidades de negócios. Não. Grau de aderência das práticas de RH. Também não tem nada a ver com clima, né? Dos melhores profissionais no mercado. A gestão por competências é interna. Dos colaboradores mais engajados... Opa, peraí. Não é esta a questão. Voltando ao Rezendão. Agora sim. Alternativa A. Instituição de programas de desligamento incentivados para a redução de quadro.
A gestão por competências não visa a demissão voluntária. B. Indicação de lacunas entre posições atualmente ocupadas e o mercado concorrente, também não. C. Mapeamento de competências existentes em outras empresas, não. D. Treinamento de gerentes ou líderes, não tem a ver com gestão por competências. Olha a alternativa aí. Identificação das competências técnicas e comportamentais. Qual é técnica? Conhecimento. Quais são comportamentais? Habilidades e atitudes. Necessárias para a realização das atividades executadas em cada um dos postos de trabalho. Perfeito, alternativa E. Vamos imediatamente para a leitura da próxima questão. As organizações que aplicam o conceito de gestão de pessoas por competências devem, como premissa para a utilização de tal método, realizar o denominado mapeamento de competências, que corresponde à identificação a. Das melhores oportunidades de negócios para a organização. B. Do grau de aderência das práticas de RH adotadas com os desafios apresentados. C. Dos melhores profissionais disponíveis no mercado para cada contratação. D. Dos colaboradores mais engajados na persecução dos objetivos da organização. E. Do perfil técnico e comportamental necessário para cada função na organização. Então, vamos imediatamente aqui para a definição. Para que serve gestão por competências? Não é para encontrar oportunidades de negócios. Não é para saber de aderência de RH. Não é para encontrar profissionais no mercado. Nem engajamento. É para você encontrar os melhores perfis para cada função. Alternativa E. Próxima questão. Considere que determinada organização pretende adotar um modelo de gestão por competências e tem iniciado o referido processo com a seleção dos melhores profissionais disponíveis no mercado, para ocuparem posições estratégicas. Com isso, objetiva a disseminação das competências individuais desses profissionais por toda a organização. A abordagem adotada, A, corresponde ao denominado mapeamento de competências, por meio da qual a organização pode também melhor definir as atribuições de cada cargo. B, não se coaduna com o modelo de gestão por competências, cuja primeira etapa consiste em identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias para cada uma das atividades. C. Mostra-se equivocada, pois a gestão por competências não se aplica ao alto escalão da organização, mas apenas aos cargos que requerem competência técnica. D. Encontra-se superada, eis que atualmente são adotados os instrumentos mais modernos de seleção e competência, como o grupo focal. E. É pertinente, desde que adotada na etapa seguinte, ao mapeamento de lacunas existentes nas organizações, dentre as competências adquiridas na seleção e aquelas anteriormente disponíveis. Vamos imediatamente para a leitura aqui da alternativa A. Então está dizendo que existe a abordagem, existe a gestão, e isso corresponde ao denominado mapeamento de competências. Não é isso. B. Não se coaduna com o modelo de gestão por competências, que na primeira etapa consiste em encontrar as capacidades técnicas. É exatamente essa a alternativa correta. C. Mostra-se equivocada. Não. Exatamente é o que se aplica. Encontra-se superada. Não é superada. E é pertinente, desde que adotada na etapa seguinte ao mapeamento das lacunas. Não, as lacunas são encontradas quando eu faço gestão por competências e eu não encontro determinada competência. Então a alternativa correta é B. Qual é a memorização necessária para a gestão por competências? Chá, conhecimento técnico advindo do diploma do certificado, de fácil coletivização. H, do chá, habilidade, empírica, prática ou tácita, da história de vida, de difícil coletivização, porque tem a ver com a prática. E o A do chá é a atitude, é a postura empreendedora, é a disposição, é a boa vontade, que isso é individual, é impossível coletivizar. Você pode até inspirar, você pode até motivar, mas você não ensina a pessoa a ter atitude, porque é pessoal. Deu para entender? Então, pensou em gestão por competências, pensou no chá. Muito obrigado pela sua presença nessa aula e paciência em me acompanhar até o final. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.